Fala atleta! Nesse vídeo eu vou te mostrar como que é uma rotina de um atleta de alto rendimento. Antes de qualquer coisa, eu não estou aqui para falar de treinamento e nem de alimentação, pois eu não sou nutricionista e vocês estão de diversas modalidades, não faria sentido trazer treinamento aqui, porque cada atleta tem um tipo de treinamento. Tá? Então, começando do começo do dia, né? O atleta acordou. Como que esse atleta tem que acordar? Primeiramente, ele tem que acordar descansado. Se você acorda cansado, como a gente fala, quebrado, cara, tem uma coisa errada aí, tá? Então assim, você não pode ficar sentindo aquela preguiça, aquela vontade de dormir mais uma hora. Se você acorda desse jeito, tem algo errado aí no seu sono que você precisa mexer, tá bom? Mas tem algumas causas disso também que não são inerentes só ao sono em si. Podem ser inerentes ao seu cronotipo, que a gente chama, né? O que seria, né? Cronotipo. Crono significa tempo. Tipo. Cronotipo, então, é o tipo de tempo. Ah, Lucas, como assim, tipo de tempo? O que eles querem dizer com cronotipo? Que cada pessoa tem um horário correto, um horário melhor para dormir. Não é só isso, tá? O cronotipo pode ser, dentro do cronotipo você tem diversas coisas, como por exemplo, o tempo de produção de hormônios, o tempo que você está mais propício a fazer esforço físico, então você está mais forte, um horário ali que você está com mais resistência física. Então isso aqui engloba muitas coisas e uma delas é o melhor horário para você dormir. O horário, assim, natural para você dormir. Cada um tem o seu horário. Tá? Então, eu vou fazer um vídeo explicando melhor isso, mas em geral alguns dividem em 4 coisas, outros em 2 tipos, então os mais 2 ou 3 tipos, né? As pessoas mais da manhã, que acordam bem cedo, as intermediárias e as que acordam mais tarde, vão dormir mais tarde e acordam mais tarde. Outros especialistas dividem em animais. Alguns são os lobos, que vão dormir mais tarde, outros são os leões, que acordam cedo, urso e golfinho. O urso é o intermediário, o golfinho é aquele que tem muitos problemas para dormir, então ele dorme um dia de um horário, outro dia no outro e por aí vai. Mas, voltando aqui, se você está dormindo no horário que não é natural para você, é o que pode estar causando essa sonolência ali de manhã, esse cansaço na hora que você acorda. Você acorda não se sentindo tão descansado, acorda querendo dormir mais, ou às vezes você acorda cedo demais, também pode ser isso, tá? Então, você dormir dentro do seu cronotipo, no horário do seu cronotipo correto, vai te ajudar com isso, tá bom? Uma das coisas também que você pode fazer de manhã, acordei, é utilizar uma técnica, tá? Que foi criada por uma neurocientista e é a técnica 5-4-3-2-1. Ela fala que se você pensar muito para fazer algo, você pode ficar ali enrolando. Que é o que acontece muitas vezes com a gente, tá deitado, vou levantar, mas não vou, não sei. E aí você fica lá 5, 10, 15 minutos esperando, às vezes dorme de novo e passa do horário. Então, o que é basicamente essa técnica? Preciso levantar, você conta 5, 4, 3, 2, 1 e levanta. Parece ser bobo, mas se você coloca isso em prática com qualquer coisa na sua vida, preciso fazer tal coisa. 5, 4, 3, 2, 1 e começa a fazer. É instantâneo, assim, você começou a fazer e ela diz também, né, quando você começa a fazer algo, fica tudo mais fácil, porque você já começou. O mais difícil realmente é começar. Então, se você usa essa técnica de contar de 5 até 1 e no 1 você começa a fazer, você se força a fazer, isso te ajuda a dar esse início, né, esse start que é o mais difícil sempre. E na hora de levantar da cama, a mesma coisa. Se você fizer o 5, 4, 3, 2, 1 e levantar da cama, dificilmente você vai voltar, você está em pé, entendeu? Então, utilize essa técnica com qualquer coisa na sua vida que vai te ajudar bastante. Tá? A segunda coisa aí, depois de acordar, uma das mais importantes é você se hidratar. Óbvio, né? A gente fica um longo período ali de 8 a 10 horas sem ingerir água, o nosso corpo acorda já solicitando isso, né? Então, se você não está acostumado a tomar água de manhã, tome água de manhã, que é muito importante para o nosso corpo, tá bom? A terceira coisa é algo que pouco se fala, que é aumentar
a produção de cortisol. Tá? Cortisol, geralmente a gente pensa, não, Lucas, cortisol é o hormônio do estresse, não é bom. Ele não é bom no horário, em certo horário. Então, adivinha, o cortisol também tem um cronotipo. O cortisol tem um horário, ele tem o seu ritmo. E o ritmo dele basicamente é o seguinte: você aqui acordou, então vamos supor 6 horas da manhã, o seu cortisol está baixo. A gente precisa dar um pico de cortisol no começo do dia e depois ele vem lá para baixo de novo, para você dormir. Então vamos supor que você durma às 10 da noite. Então a gente precisa desse pico de cortisol aqui no começo do dia. O que o cortisol faz de bom? Né? Lógico, se ele está aqui de noite, se o ritmo dele é esse, aí no seu caso acontece isso, tá errado, né? Porque você teve o cortisol, a alta de cortisol ali, no horário que não era para ter. Aí sim, o cortisol é ruim. Agora, se o seu tá assim, basicamente assim, tá legal, tá certo. E por que a gente precisa desse cortisol aqui, na parte da manhã, né? Porque o cortisol, ele retira do nosso corpo um químico chamado adenosina. Adenosina é basicamente o quê? É um químico que o nosso corpo produz durante a queima de energia. E adivinha, a gente queima energia o dia inteiro. Né? Então, você está respirando, você está queimando energia. Tá? Então, a adenosina ela é produzida quando a gente está acordado. E geralmente sobra um pouco depois que a gente acorda. Se você sente muito sono, é porque você está com muita adenosina no corpo ainda. Tá? Então, o cortisol ele ajuda a retirar esse restante de adenosina que sobrou ali no seu corpo, tá? Durante a noite. O que não é o ideal, tá muito, mas sempre tem alguma coisa. E o cortisol ajuda justamente a retirar essa pequena quantidade que ainda sobra. Se tem muita adenosina no seu corpo, ele não vai retirar tudo, não vai salvar a sua manhã ali, a sonolência que você tem. Mas, se você tem uma quantidade ideal de adenosina no corpo depois que você acordou, esse pico de cortisol vai te ajudar a retirar esse restante de adenosina, tirando essa sensação de sono, tá? Esse sono da manhã ali, que alguns sentem, outros não. Se você está dormindo no seu cronotipo, talvez você nem sinta isso, mas ainda assim sobra um pouco de adenosina ali no corpo e o cortisol está aqui para isso. Tá, Lucas, mas como que eu faço para ter esse pico de cortisol? Em geral, algumas coisas que você vai fazer normalmente. A primeira delas é o quê? É você se expor ao sol. Você dá um sinal, se expondo ao sol, não estou falando de você tomar sol, deitar ali no sol, não. Se você está com uma janela aberta, a luz do sol está entrando e você está de frente para a janela, você já está se expondo ao sol. E outra coisa, se expor ao sol não é ficar olhando para o sol, não faça isso de jeito algum, tá bom? Então, se expor ao sol, vai estar num lugar iluminado pelo sol, tá? De preferência, sem nada no caminho. Então, no vidro, por exemplo, os vidros, eles têm um filtro solar, tá? Então, se o sol bate pegando no vidro, não vai ser igual com a janela aberta, tá bom? Então, de preferência, com a janela aberta, para você ficar exposto a todos os espectros de luz que o sol emite, tá bom? Essa é a primeira forma de você ajudar o seu corpo a ter esse pico de cortisol. Basicamente, o sol faz o quê? Ele te dá um sinal para o seu cérebro de que é manhã. Então, você abre a janela de casa, a luz do sol entra, você está mostrando para o seu cérebro, ó, de manhã, tá dia agora. Então, ajuda o seu corpo a produzir o cortisol. Então, a primeira coisa, se expor ao sol. A segunda forma de você ajudar o seu corpo a produzir o cortisol é fazendo exercício físico, tá? Tá, Lucas, mas meu treinamento é mais tarde, tá tudo, não tem problema, você não precisa fazer todos. Se fizer um, já tá bom. O sol aqui é o primeiro, que tem mais prioridade é a luz do sol, tá bom? O exercício, se você fizer, tudo bem, se não, também tudo bem. Mas não precisa ser um exercício extenuante, pode ser uma pequena caminhada, um alongamento, entendeu? Mas só de você movimentar o seu corpo, você está mostrando para ele também que
está de dia, que você precisa acordar, vamos dizer assim. Então, o corpo também vai produzir aqui o cortisol quando você faz exercício físico. A terceira coisa que você pode fazer para também ajudar é você tomar um banho frio ou gelado, de preferência gelado, não precisa ser muito gelado, mas tem que ser desconfortável. Se o banho for desconfortável para você, legal, você vai estar ajudando o seu corpo a produzir cortisol e vai estar tirando essa sensação de sonolência que você tem. Então você pode usar qualquer um desses três aqui e testar. Testa um dia um, outro dia outro e você vai vendo qual que é melhor para você. Em geral, a exposição ao sol é a melhor, mas os outros também funcionam, tá? Então, se você conseguir fazer os três, então, perfeito, tá? Mas faça esse teste. Um dia se expõe ao sol, no outro faça um exercício físico, coisa simples, não precisa ser muita coisa. Outro dia, toma um banho gelado, não precisa ser muito tempo, 30 segundos ali de banho gelado já tá legal. E vai vendo, esse dia eu tava com muita sonolência, me expus ao sol e, acabou com a sonolência. Eu fiquei acordado, né? Saí do estado de sono ali, fui pro estado de acordado muito rápido. Aí você vai vendo, vê o que é melhor para você e talvez não seja melhor para você o número 1 aqui, talvez seja, por exemplo, o banho gelado. Legal, faz o banho gelado, tudo certo. Bom. E aí depois disso você vai ter seus treinamentos, suas coisas específicas do seu esporte, tudo certo. Como eu disse, não vou comentar sobre isso. E aí lá, próximo do horário do almoço, você vai almoçar e tudo mais. E o que é interessante fazer nesse horário? Você se expor ao sol de novo. Tá? Você continuar mostrando para o seu cérebro que ainda é dia. Então você abre a janela lá ou vai dar uma caminhada num lugar que está num lugar aberto assim. Você mostra para o seu cérebro que ainda é dia e ajuda também. Tudo isso ajuda você a dormir no final do dia, tá? Você, tanto aqui de manhã, esse pico de cortisol e depois essa queda vai te ajudar. Você fazer isso aqui de manhã também vai te ajudar. Tá? Como você já faz exercício físico, aqui o exercício físico não vai mudar tanta coisa. Mas se expor ao sol e o banho gelado de manhã te ajuda no sono lá no final do dia. Então essa é uma das coisas que um atleta de alta performance vai fazer. Tá bom? Então, você almoçou, dá uma caminhada ali ou fica simplesmente no lugar iluminado pelo sol. Tá? Outra coisa, você tem que tomar cuidado, na verdade, não é nem o que você precisa fazer. O atleta de alta performance precisa ter cuidado com duas coisas. Já fiz vídeo sobre as duas, mas vou comentar aqui de novo. A primeira delas é algo que todos os atletas provavelmente usam, que é cafeína. Vamos lá, um atleta de alta performance ele precisa ter performance, óbvio, né? Uma alta performance. Só que, e aí, ok, a maioria dos atletas utilizam cafeína. Só que se você utilizar a cafeína de modo errado, sua performance vai cair e isso não vai ser um atleta de alta performance. Tá? O que acontece? O problema da cafeína, além de ela ter muitos benefícios, ela tem algum problema, óbvio. É o chamado de meia-vida. Tá? O que é isso, Lucas? Se você tomar às 10 da manhã 300 miligramas de cafeína, essa meia-vida o que é? É o tempo que leva para o seu corpo retirar 50% da cafeína que tem nele. E a meia-vida da cafeína, ela tem cerca de 5 a 7 horas. Então o corpo leva de 5 a 7 horas para retirar 50% da cafeína do seu corpo. Então, se você tomou às 10 horas 300 miligramas, vamos usar a metade aqui, vamos usar 6, a média aqui, né? Vamos usar 6 horas. Às 16 horas, seu corpo ainda vai ter 150 miligramas de cafeína nele, mesmo você tomando só às 10 horas. E passando mais 6 horas, às 10 horas da noite, aí você fala, Lucas, agora vai descer 150 aqui, aqui também vai ficar zero, né? Negativo, é meia vida, 50%. Então é 50% dos 300 vai para 150 e 50%
de 150 miligramas vai para 75 miligramas. Então vamos imaginar assim, vamos imaginar que para você tomar essas 300 miligramas de cafeína, você teve que tomar 2 xícaras de café médias, assim, cheias. 2 xícaras cheias de café. Aqui. Às 4 da tarde, é como se você tivesse tomado 1 xícara de café. Aqui, às 4 horas. E às 10 da noite é como se você tivesse tomado meia xícara de café no horário de dormir. Imagine, tomar meia xícara de café no horário de dormir e tentar dormir. Não vai dar muito certo. Tá? E outra coisa, você pode até conseguir dormir e falar, não, Lucas, eu consigo tranquilo dormir. Só que, às vezes a gente não percebe. Muitas vezes a gente não percebe. Porque a gente está tão acostumado com algo, então a gente está tão acostumado com tomar café o dia inteiro e conseguir dormir de noite, que a gente acha que isso está sendo bom. Não, eu durmo, então eu durmo bem. Não, às vezes você não sabe o que é dormir bem mais. Você está tanto tempo dormindo com cafeína no seu corpo que você se acostumou a isso. Para você esse é o normal. Mas se você pegar um dia e dormir com 0 cafeína no corpo, aí você vai ver a diferença. Tá bom? Então a cafeína você tem que tomar cuidado. Além da quantidade, você tem que tomar cuidado com o horário. Tá? Se você tomar... Isso aqui deu um exemplo, mas não é o que acontece, né? Aqui é 300 miligramas, só que aqui no meio, às 14 horas, você tomou mais 150. Aí no final da tarde você toma mais um pouquinho. Tem um treino, tem uma competição, vou tomar mais um pouco. E aí vai, esse 300 vai subindo. Tá? E aí isso vai acabando com o seu sono. Tá? O que acontece aqui com o sono? A gente está acordado aqui, né? Aqui a gente está acordado. Aqui a gente vai para um sono REM, que é um sono que os olhos se movem rapidamente. Tá? Isso aqui é a sigla em inglês. Depois vem para o sono não REM, que é o sono em que os olhos não se movem rapidamente. E aí nós temos os níveis 1, 2 e 3 desse sono não REM. Esse aqui o mais leve e esse aqui o sono mais profundo. Tá? O que acontece? No primeiro horário do sono, então você dormiu 10 horas da noite, você está aqui acordado, dormiu. Você passa rapidamente por esse sono, rapidamente por esse, rapidamente por esse. E esse sono aqui embaixo, ele tem cerca de 40% desse sono não REM, número 3, nos primeiros 90 minutos de sono. Então está aqui. Se você está cheio de cafeína no corpo, o seu corpo, você não consegue chegar no sono número 3. Então basicamente você vai vir para cá. Você vai continuar aqui por mais tempo. E esse sono 3 vai ser menor. Se lá tinha 40% do sono, na primeira 1h30 de sono, aqui você perdeu quase 20% do seu sono profundo dessa noite de sono. E o que acontece com isso? Você diminui a produção de GH, o hormônio aí anabólico, importantíssimo. GH é o hormônio do crescimento, tá? Que a gente produz aqui, principalmente nos primeiros 90 minutos de sono. Então, isso aqui vai fazer você recuperar menos o seu músculo, vai fazer você ter mais chance de se lesionar, além de muitas outras coisas que não precisa trazer aqui. Tá? Então, a cafeína, o problema dela é esse aqui. Tá? Não é a cafeína em si, mas sim o que ela causa com o seu sono e o que o seu sono ruim aqui no começo vai causar na produção de hormônios, importantíssimos para os atletas, tá bom? Então, a diminuição do GH aqui é uma das coisas que causa a cafeína. A segunda coisa que a gente precisa tomar muito cuidado, que tem muito a ver com isso também, produção de hormônios, são os cochilos. Também é um pouco utilizado, não é tão utilizado igual a cafeína pelos atletas, mas ainda assim é bastante utilizado. Os cochilos, o problema do cochilo é o seguinte:
Se ele estiver atrapalhando você a dormir de noite, então você cair no sono à noite, aí não é legal, tá? Agora, Lucas, eu consigo dormir de noite só 5 horas. Se eu durmo 5 horas da noite, eu tenho que cochilar durante o dia. Aí tudo bem. Lógico, ver o horário certo para não te atrapalhar a dormir mais tarde ainda do que o seu normal. Mas aí, tudo certo. Agora, para quem já tem uma quantidade boa de sono ou perto ali de estar boa, tem que tomar cuidado com o cochilo. Por quê? Voltando aqui esse gráfico, você dormiu e o certo é ter uma grande quantidade de sono profundo nos primeiros 90 minutos. Vamos supor que você cochilou ali de tarde e acabou indo dormir meia hora mais tarde. Meia hora mais tarde, então vamos dizer, aqui tem 90 minutos, você vai dormir, isso aqui vem até aqui. Então você fica acordado mais tempo, demorei meia hora para dormir. Você passa por aqui, passa por aqui, passa por aqui. Aí você fala, ah, Lucas, aqui vai ter a mesma quantidade de antes. Não. Se você... Eu falei meia hora, mas vamos falar um pouco mais tarde, vamos falar 1 hora, que meia hora não ia mudar tanto isso. Mas 1 hora e meia ou mais, você não ia ter a mesma quantidade de sono profundo aqui no primeiro ciclo do sono. Você ia ter menos. Por quê? Por causa daquilo que eu falei no começo do vídeo, cronotipo. Cronotipo é o que? É o horário certo para você dormir. Se você dorme mais tarde, você está perdendo a arquitetura do seu sono correta. Então, se você tem o sono profundo, a maior quantidade de sono profundo, nos 90 primeiros minutos de sono, se você dorme 1 hora e meia mais tarde, você já perdeu. Mas fala, não, mas é o primeiro sono, vai continuar aquela quantidade. Não, não vai. Tá? Então os estudos mostram isso. Se você dorme mais tarde, você está perdendo essa arquitetura correta do sono. Tá? Então isso aqui que era para vir até aqui, ele vai ser interrompido aqui, por exemplo. E aí você perdendo uma grande quantidade aí também de sono profundo desse seu sono, desse dia. E, mesma coisa, a produção de H diminui. Você não vai ter uma boa síntese proteica, não vai recuperar seus músculos de uma forma correta, vai aumentar suas chances de lesão e um monte de outra coisa, tá bom? Então, cafeína e cochilos, toma cuidado. São ótimas estratégias. Você tem que utilizar a cafeína, você tem que utilizar os cochilos, só que precisa ser estratégico. Você precisa saber o que está fazendo para não atrapalhar seu sono e acabar sendo prejudicado. Você acha que está ganhando, mas está ganhando de um lado e perdendo do outro, o que também não é legal para ser um atleta de alta performance. Tá? E aí, isso foi na parte da tarde. Chegando no fim da tarde, o que é legal fazer? Mais uma vez, se expor ao sol. Aí você fala, Lucas, expor ao sol no fim da tarde? Sim, sabe o pôr do sol? Então, se expor ao pôr do sol também é uma estratégia interessante, porque nesse caso, o que acontece? O pôr do sol ele tem um espectro de luz, ali uma mistura de espectros de luz que mostram para o seu corpo que está no fim do dia. Isso é ótimo. Ele é um sinal para o seu corpo, como o da manhã, é um sinal para o seu corpo de que está de manhã, é dia, o dia começou. Esse final da tarde, aquelas luzes vermelhas, bem bonitas assim que ficam no céu, é um sinal para o seu corpo, para o seu cérebro, de que está ficando de noite e que está na hora de começar a se preparar para dormir. Tá? Então, esses dois sinais que você dá para o seu corpo, de que é dia e de que é noite, são importantes para o seu sono da noite, tá bom? Então, você tem que se expor ao sol. Ah, Lucas, todo dia? Não precisa ser todo dia. Você consegue? Ah, cheguei em casa, o sol está se pondo, vou abrir a janela, ficar aí tudo bem. Quando é o pôr do sol, você pode olhar, tá? Desde que o sol não esteja diretamente para você. Agora, aquelas luzes no céu, pode olhar tranquilamente, tá bom? Então, faça isso, faça um teste também. É bem legal você fazer esses testes para você ver se muda alguma coisa para você ou não, tá? Outra coisa, parte da noite, o que você tem que fazer? Não atrapalhar esse sinal que você acabou de dar para o seu corpo, tá? Então não adianta nada, você vai lá, vê o pôr do sol, mas chega na sua casa, você acende todas as luzes, fica com o celular na cara, televisão, tudo mais, não adianta nada. Aqui eu estou mostrando para o meu corpo que é dia ainda.
Então, por exemplo, são 6h40, já está escuro lá fora, e eu tô aqui, entendeu? Com as luzes na minha cara. Meu corpo não sabe que é noite, porque tá com luz aqui, entendeu? Então isso atrapalha o sono. Mas fala, Lucas, mas você tá aí, 6h40, tá atrapalhando o sono. Sim, hoje em dia, infelizmente, as coisas basicamente são assim. Então, o que é legal fazer? Pelo menos ali 2 horas antes de você dormir, você apaga as luzes. Apaga as luzes, diminui a intensidade luminosa do seu celular, coloca no modo noturno. Todos os dispositivos hoje têm esse modo noturno. Computador, televisão, celular, todos têm. Então quando você coloca no modo noturno, ele fica com uma luz amarelada, meio avermelhada. Aí você diminui toda a intensidade da luz, deixa no mínimo, já vai te ajudando a mostrar mais para o seu corpo, ó, tá de noite, tá na hora de se preparar para dormir. Que é importante esse sinal para o corpo. O seu corpo precisa desse tempo para ele se preparar para dormir de uma forma legal e sempre atingir aqui a quantidade ideal de sono profundo, mas não só ele, e os outros sonos também durante os outros ciclos de sono, tá? Outra coisa que é interessante você fazer é você jantar ali 3 horas, no máximo ali 3 horas antes de dormir. Por quê? A digestão, ela demanda muito esforço do seu corpo. É algo que demanda muita energia. Se você vai deitar com o estômago cheio, cara, você vai demorar mais para dormir e seu sono não vai ser tão bom. Então você volta aqui para isso de novo. Tá? Você vai demorar mais para dormir, porque o seu corpo está focado em fazer digestão e não em relaxar, descansar, entendeu? Então ali a última refeição tem que ser umas 3 horas antes ali do horário de você dormir. Lucas, eu sinto muita fome. Ou Lucas, não, eu preciso comer porque a nutricionista passou, meu médico passou. Ok, tenta reduzir isso com eles, conversando com eles. Lá, ó, preciso reduzir um pouco a comida aqui nesse horário perto da noite. Vê se dá, se não der, tudo bem. Ou se não, Lucas, 3 horas antes é muito tempo antes, eu fico com fome. Coloca alguma coisa bem leve ali mais próximo, então 1h30 antes de deitar, você coloca um lanche bem leve ali, só para não sentir fome, mas também para não atrapalhar o seu sono, tá? Porque senão você ganha de um lado, de novo, você ganha de um lado e perde do outro, que não é interessante. A gente tem que tentar sempre ganhar de todos os lados possíveis, tá? Para a gente estar sempre em alta performance. Uma outra estratégia para você é você tomar um banho morno, né? De manhã eu falei do banho gelado, de noite é o contrário, é um banho morno. Tá? Banho morno é um banho rápido, tá? Se você esquentar muito o seu corpo não vai ser legal também, pode ser que te atrapalhe a dormir. Mas um banho morno ali, 2 minutinhos, te ajudam a relaxar e o seu corpo já começa a se preparar também para o descanso. Tá? Uma outra estratégia aqui para você fazer essa preparação, só que a hora do cérebro, é você anotar coisas que estão na sua mente, anotar coisas que você precisa fazer no outro dia, deixar separado alguma coisa que você não pode esquecer de jeito nenhum no outro dia, entendeu? Então, esse hábito de escrever coisas, pode ser no papel, pode ser anotar no celular, e essas coisas, lembrando, tem que ser em algum lugar que você vá ver no outro dia. Então, se você escrever num papel e jogar no lixo, não adianta nada, você não vai ver isso no outro dia. Então, seu cérebro vai estar ali, opa, eu anotei, mas ele jogou fora, eu tenho que ficar lembrando ele aqui. Então, seu cérebro fica mais ligado, vamos dizer assim, porque você não está dando uma confiança para ele de que você vai lembrar dessas coisas no outro dia. Então anote, deixa no papel, perto de algum lugar que você vá pegar, perto do seu celular, perto da sua carteira, chaves, carro da casa. Isso é uma boa estratégia. Ou no celular, num lugar que você está sempre olhando ali, também é interessante de se fazer, tá bom? Uma outra estratégia é você esfriar o quarto, usando um ar-condicionado, ou deixando a janela aberta num dia mais frio, ou você colocando uma garrafa de água congelada na frente de um ventilador, também é interessante. Aí você pode estar pensando, Lucas, mas você falou para tomar um banho quente e agora para esfriar o quarto. Sim, tudo isso, essas são 2 estratégias, mesmo parecendo ser estranho, né? Contra-intuitivo, mas as 2 estratégias fazem o seu corpo, o centro do seu corpo diminuir a temperatura. Então o banho quente, por que deixa a pele vermelha, avermelhada, as mãos principalmente, e os pés? Porque o corpo manda sangue para essas regiões. Mandando sangue para essas regiões, ele está tirando sangue do centro do corpo. Então o sangue é quente, então ele está esfriando o centro do corpo. Tá? Então essa
é uma boa estratégia. E resfriar o ambiente em si, ele em média vai reduzindo também a temperatura do seu corpo. Então são duas estratégias contra-intuitivas que têm o mesmo objetivo, tá bom? Que é diminuir a temperatura central do seu corpo, que é necessária para você dormir, tanto para você cair no sono quanto para você continuar dormindo durante a noite. Então o quarto ser frio é bom, tá? Talvez você já tenha percebido isso, que dormir num dia frio é muito mais fácil, muito melhor do que dormir num dia quente, um dia de verão, tá? E a última estratégia aqui é você, quando você deitar, fazer uma técnica de relaxamento. Então vou fazer aqui com vocês, para vocês testarem, que basicamente é uma técnica de respiração. Tá? A forma mais fácil da gente chegar num estado de relaxamento é através da respiração. Então é algo bem simples, bem fácil, mas que vai te deixar num estado de relaxamento profundo ali, que é o que a gente precisa, né, na hora que a gente deita, e não ficar pensando, ficar raciocinando, planejando alguma coisa, se preocupando com alguma coisa para outro dia. Tá? Então basicamente você vai deitar do jeito que você gosta e vai fechar os olhos e vai fazer o seguinte: primeiro você vai puxar o ar pelo nariz até encher seu pulmão, de preferência levantando a parte da barriga. Então você colocando a mão aqui, quando você puxar o ar, sua mão tem que ir para cima, quando você soltar o ar, sua mão tem que ir para baixo. Então você vai fazer o quê? Vai puxar o ar em 3 segundos, enchendo seus pulmões nesses 3 segundos. Então você vai puxar um pouco forte o ar. Então é basicamente assim. Acabando esses 3 segundos, o que você vai fazer? Você vai dar uma última puxada de ar forte, não precisa ser tão forte, mas só uma última puxada de ar para encher ainda mais seu pulmão. Então, vou fazer de novo. Entendeu? Então, deu uma última puxada ali para expandir ainda mais o pulmão. E aí você vai segurar por 4 segundos. Então, você puxou em 3, deu aquela puxada no final. Segura o ar por 4 segundos e você vai soltar o ar em 5 segundos ou mais. Quanto mais tempo você soltar esse ar, você levar para soltar esse ar, quanto mais tempo você aguentar, né, soltar esse ar, melhor, tá bom? Então você pode fazer isso aí de 5 a 10 vezes, 5, 6 vezes já tá bom, mas se quiser fazer mais também pode fazer. Isso vai te deixar num estado de extremo relaxamento, que é um estado ótimo ali na hora que você deita, tá bom? Isso vai melhorar seu sono, vai ajudar você a dormir mais rápido, que é interessante, e melhorar o seu sono, fazendo você chegar aqui no sono profundo a maior quantidade de tempo possível no primeiro ciclo de sono. Então, por hoje é só, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.